Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada um de nós, hoje e sempre. Amados, vamos a mais um estudo da lição bíblica diária. Hoje, na quinta-feira, temos aqui mais duas perguntas, a pergunta 9 e a pergunta 10. Só lembrando que ontem nós estudamos sobre o testemunho que os discípulos deram para Cristo, dizendo: olha, Senhor, agora a gente está entendendo porque o Senhor está falando abertamente. Agora nós cremos que o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor saiu de Deus, né? Eles começaram a dar esse forte testemunho a respeito de Cristo naquele momento. Isto, assim, para quem está de fora, nós que estamos de fora, lendo o relato, é algo animador. Se nós estivéssemos lendo o relato e não conhecêssemos o restante da história, seria algo muito animador, né? Porque agora realmente dá certo. Aquilo que Cristo disse lá atrás, né? Com eles, por exemplo, lá no barco, né? Quando Cristo acalmou a tempestade, quando Pedro andou por sobre as águas, né? E em outros momentos Cristo falou assim: homens de pouca fé, né? Eles tinham uma fé, mas a fé era muito pouca, né? Era pouca demais, era tão pouca que era menor do que um grão de mostarda, era pequena demais, porque Cristo falou: se a fé fosse o tamanho de um grão de mostarda, podia mandar uma montanha se deslocar de lugar, ou uma amoreira se desplantar da terra e plantar no meio do mar, que daria certo, que eles obedeceriam, né? Então imagine a situação dos discípulos. Agora, os discípulos dizem, né, para Cristo, né, que agora sim, agora cremos que o Senhor saiu de Deus, né? Agora cremos, disse eles, né? E por causa do testemunho deles, aqui na pergunta 9, Jesus, né, com que pergunta Jesus responde aos seus discípulos aquela afirmação que eles fizeram: agora cremos, né? Então aqui no capítulo 16, versículo 31, diz assim: respondeu-lhe Jesus: credes agora? Né? Aí cabe a nós perguntarmos, né, a nós mesmos, ao texto: será que eles realmente acreditaram agora, porque eles abriram a boca e deram testemunho que criam? Porque eles testemunharam dizendo: Senhor, agora a gente entendeu a palavra, agora o Senhor está falando abertamente, a gente entendeu tudo, né? Agora cremos que o Senhor saiu de Deus, cremos. A pergunta é: crer, o crer genuíno, a fé genuína, ela é aquela que apenas sabe que aquilo é uma verdade? Não, há uma diferença muito grande. Eu não tenho dúvida que os discípulos sabiam que Jesus Cristo tinha vindo de Deus. Por muitas vezes, inclusive no evento que nós já comentamos aqui, quando Jesus Cristo manda o mar se acalmar, né? Eles dizem assim: ninguém pode fazer isso se ele não vier de Deus, né? Nicodemos, no capítulo 3 de João, ele vai também dizer isso: ó, ninguém faz os sinais assim que você faz se não vier de Deus, da parte de Deus. Então, veja que não era só os discípulos, mas os religiosos, né, os fariseus e o povo sabia que em Cristo tinha algo diferente de todos os homens nele. Havia o poder de Deus, o Espírito de Deus habitava nele. Isso era notório. Agora, a pergunta que a gente vai tentar compreender e responder com a Escritura para entendermos Deus, entendermos Cristo e entendermos a nossa condição, quando a gente se coloca no lugar dos discípulos, entendemos o plano da redenção. Essa pergunta é importante. A pergunta é: será que os discípulos realmente creram? Por que Cristo, ao invés de dizer realmente agora vocês creram?
ele faz uma pergunta. Ao invés de confirmar, ele pergunta. Ele pergunta, credes agora? Eles disseram, nós cremos. Quando eles dizem nós cremos, eles têm agora a fé verdadeira, a fé genuína? Ou eles têm aquela fé inicial de que tem certeza de que Cristo veio de Deus? Eles acreditam que Cristo vem de Deus? Ou é aquela fé que, além de saber que Cristo vem de Deus, eles estão dispostos, por esta fé, de entregar sua própria vida, a fé genuína? Como a fé de Abraão, que estava entregando ali a vida do seu filho, como se fosse sua própria vida. Não é porque o pai que tem um único filho da promessa e vai matar, está se matando, né? É como se estivesse dando a própria vida. Já imaginou? Nós temos sérias dificuldades em entender essas coisas. Nós, né, muito aprisionados a ensinamentos filosóficos que vêm desde a Idade Média, temos dificuldade de entender essas coisas. A pergunta é, toda a fé é igual? A fé, ela não existe fases? Ora, se a fé não existe fases, ninguém cresceria na fé. E a Bíblia diz que a gente precisa crescer no conhecimento, crescer na fé, crescer na graça, né? Crescer na fé é o que escreve o apóstolo Paulo. Todos nós precisamos. Então a fé que os discípulos tinham era a fé genuína? Eu acredito que não. Porque a fé genuína, ela só virá aos corações desses discípulos quando o Espírito Consolador de Cristo habitar definitivamente na mente deles, quando eles forem selados, lá por ocasião, lá do evento do Pentecostes. Aí sim, eles terão a fé genuína. É por isso que Cristo pergunta, vocês creem agora? Será que eles criam? Se Cristo tivesse feito essa pergunta, né? Cristo, veja que Cristo está dentro do mesmo sermão, quando no começo dele, Pedro já tinha errado, né? É como se Pedro dissesse, eu creio, eu posso te seguir para onde o Senhor for, eu creio, né? Aí o Senhor, calma Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Então veja, que aquela fé que Pedro tinha ali, aquela coragem momentânea, né, movido por uma emoção desprovida de razão, fez com que Pedro dissesse aquilo. Pedro estava sendo sincero? Não tenho dúvida. Os discípulos aqui estão sendo sinceros? Não tenho dúvida. Estão emocionados pelo que ouviram, ao Espírito de Deus fazer lembrar de tudo que Cristo tinha dito e eles compreenderam alguma coisa? Não tenho dúvida. Todos nós somos assim, todo dia quando a gente está estudando a Bíblia, que a gente compreende mais uma coisa do Evangelho, uma pecinha a mais no quebra-cabeça que você vai montando e o seu conhecimento de Deus vai ampliando, isso vai gerando fé. E Cristo pergunta, se vocês credes agora, ou seja, vocês têm a fé genuína agora? É a pergunta que Cristo está. Vocês creem realmente que eu saí de Deus? Que eu sou filho de Deus? Que eu sou enviado de Deus? Se eles crescem do fundo do coração, eles seriam capazes de dar a vida por Cristo. Disso eu não tenho dúvida. Continuando, amados, vamos aqui para a próxima pergunta. Agora a pergunta 10, a segunda pergunta de hoje, que nos traz aqui mais um questionamento, dando continuidade ao questionamento anterior, quando Cristo pergunta aos seus discípulos se eles realmente agora criam, né? E então a pergunta 10 diz assim, que notícia deu Jesus aos seus discípulos após eles testemunharem com essa fé? Agora nós cremos, né? Agora cremos que o Senhor saiu de Deus. Aí Cristo diz, vocês creem agora? Pois bem, olha o que eles vão dizer agora. João 16, versículo 32 diz assim. Olha o que Cristo vai dizer para eles depois que Cristo faz a pergunta. Vocês creem agora? Aí Cristo diz. Eis que vem a hora e já é chegada, ou seja, eis que vem a hora e agora já é essa hora, em que vós sereis dispersos, cada um para o seu lado,
e me deixarei só. Mas não estou só, porque o meu Pai está comigo. Olha, que coisa linda, não é? Porque o Pai está comigo, disse Cristo. Meus amados, Cristo pergunta e Cristo mesmo responde. Os discípulos não tinham atingido ainda a verdadeira fé. O crer de verdade, o crer quando o homem crer de fato, quando ele já não ama a própria vida, quando ele está 100% entregue nas mãos de Deus, quando ele atinge aquela estatura do Cristo, né? Quando ele é ungido e atinge a estatura de Cristo, como diz Paulo lá no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 13, todos nós precisamos atingir a estatura de Cristo. Todo ser humano tem que atingir aquela estatura. Não por sua própria força, porque ele jamais conseguiria, né? Só atinge com o batismo, com o Espírito Santo. Não tem outra forma de o homem atingir aquela estatura. Então, aqui, Cristo mostra claramente para os seus discípulos que eles não tinham aquela fé, que eles estavam dizendo que tinham. Vocês creem que eu saí de Deus de fato, na plenitude dessa informação? Cremos que o Senhor saiu de Deus. Aí Cristo pergunta, vocês creem agora? E Cristo mostra que não, porque diz, olha, chegou a hora, é agora, daqui a pouco, vocês dizem que creem em mim, mas daqui a pouco vocês vão me abandonar. Quando eu for preso, quando eu for levado preso, que eu for afastado de vocês, quando vocês se sentirem sós, e vocês começarem a escutar o zum, 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 Jesus Cristo foi preso, Jesus Cristo foi preso, vamos prender também os discípulos dele, vamos prender. Vocês vão se esconder com medo. Quando vocês escutarem que eu estou preso, Cristo não disse isso, estou aqui raciocinando o texto, né, e os eventos que se seguirão a partir deste momento. Imagine só, isso está implícito na fala de Cristo. Olha, vai chegar a hora, já chegou, é agora, a hora é essa, o dia é hoje, a noite é hoje, em que todos vocês serão espalhados, cada um vai seguir sua própria cabeça, seus próprios planos, cada um vai ficar confuso, vai ficar com medo, cada um. E aí como é que vocês dizem que creem? Que crença é essa? Que abandona o mestre, que abandona a fé? Cada um vai pelo seu próprio caminho. Isso é um fato tão verdadeiro que quando a gente lê que Cristo passou ainda 40 dias aqui na terra com os discípulos, a gente vê que era tão necessário que ele passasse 40 dias aqui ainda. Sabe por quê? Porque a gente vai ler mais na frente que Pedro, depois de ver Cristo ressuscitado, né, enquanto aguardava o batismo com o Espírito Santo do Pentecostes, naqueles 40 dias, né, que ele estava aqui com Cristo, Pedro um dia falou para os discípulos, vamos pescar. Ora, por que Pedro não continuou a obra de Cristo pregando o Evangelho? Cristo já havia chamado ele para ser um pescador de homens, não mais um pescador de peixe. E agora parece que Pedro queria voltar às antigas práticas do antigo homem, do homem pescador de peixe. E Pedro chama os discípulos para pescar. Ora, Pedro já não era mais um pescador, agora ele era um evangelista. É tanto que ele passa a noite inteira e não pega nada, porque ele não é mais pescador. De manhã, quando ele chega, Cristo está na beira da praia, ali assando um peixe, né? Já tem um peixe e um pão ali assado. E aí eles não reconhecem Cristo, estava num corpo já ressuscitado, transformado, né? Num corpo já diferente. Eles não conhecem Cristo, não reconhecem, né? Aí Cristo manda lançar a rede. Tem algum peixe aí? Tem não, a gente pescou a noite todinha, não pegou nada. Parece que aquela cena estava se repetindo e Cristo faz questão de lembrar a eles que eles não são mais pescadores de peixes, agora é de homem. Lança aí a rede do lado direito. Lançou de novo, veio uns 153 peixes gigantes ali, botaram dentro do barco. Eles trouxeram peixe para a beira da praia. Pedro se jogou logo na água. Pedro foi o primeiro a se jogar na água, né? Tiago e João vai lá e chama ajuda para trazer o barco para a terra. Mas Pedro vai logo, jogou na água para se encontrar com Jesus. E naquela noite, naquela tarde e noite ali, naquela manhã, Jesus disse para Pedro, Pedro, você me ama? Como quem diz, Pedro, você entendeu que você não é mais pescador de peixe, é pescador de gente?
apacenta as minhas ovelhas, você agora tem que cuidar de gente, não é de peixe. Então, conhecendo esta palavra maravilhosa, quando Cristo diz, vocês serão dispersos e cada um vão querer ir para o seu caminho, voltar ao seu antigo caminho, ele sabia o que estava dizendo. Então veja que os discípulos não criam da forma como todos nós estamos buscando crer. Eles vão crer lá na frente, mas aqui não. Nesse momento, não criam ainda aquela fé sólida, aquela fé que não requer evidência, aquela fé que supera o teste da vida, as provações, as dificuldades. Eles não tinham. Eles disseram da boca para fora, deram um testemunho. Não tenho dúvida que naquele momento eles sabiam, eles suspeitavam, eles entendiam, sabiam que Cristo era diferente, entendiam que Cristo viveu, mas a fé de saber que Cristo é o Filho de Deus e a fé de aceitá-lo e entregar sua própria vida na mão dele, são duas coisas distintas. Tem muita gente que sabe da verdade bíblica, o que se deve fazer e o que se não deve. Agora, quando parte para aquele negócio, você é capaz de dar a vida por Cristo? É capaz de dar a vida pela fé? Aí as pessoas que sabem a verdade e se esforçam para seguir aquela verdade, a fé, ela fracassa. Não é a fé verdadeira. Não é a fé que todo homem tem que buscar ter. A fé que vai aborrecer esse mundo e vai amar Deus. Que é capaz de entregar a sua vida por causa de Deus contra este mundo. E esses discípulos não estavam prontos ainda para isso. E Cristo diz bem claro, vocês serão dispersos, cada um vai para o seu lado. E vocês vão me deixar só. Como é que vocês creem em mim e vão me deixar só? Veja que não é Cristo quem abandona ele. Eles é quem abandona Cristo. Aqui tem uma tipologia muito séria de como acontece quando as pessoas fracassam na fé. Não é Deus que abandona o homem. Não é Jesus que abandona as suas ovelhas. São as ovelhas que abandonam o pastor. Né? Aí Cristo ainda, diante de tudo isso, sabendo, né, que o Pai iria resgatá-los, Cristo diz assim, mas fiquem tranquilos. Olha que coisa linda. Mas fiquem tranquilos. Vocês vão me deixar só, mas eu não ficarei só. O meu Pai está comigo, eu nunca estou só. Em outras palavras, Cristo disse, vocês irão cada um pelos seus caminhos, vocês cada um vão andar só. Mas se vocês quiserem ser como eu, que nunca fico só, vocês vão retornar, porque Deus não deixa ninguém só. Vocês querem ficar só, mas eu digo a vocês que não fiquem a sós. Porque eu, Jesus, o mestre de vocês, nunca fico só, fico sempre com meu Pai. Olha que testemunho lindo. Olha que ensinamento, está implícito, né? Eu tenho aqui sérias dúvidas se aqueles discípulos estavam entendendo toda essa linguagem que Cristo estava dizendo, né? Mas eu tenho certeza absoluta que eles vão entender lá na frente. Que nunca mais a partir dali eles estariam só, se eles buscarem, a partir do Pentecostes, né? A partir dali jamais eles estariam só. Cristo e o Pai estariam na mente deles, habitando para sempre, porque foram selados para a vida eterna.